Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da dor nos gatos. Antes da gente começar a conversar sobre o nosso tema de hoje, lembrem de curtir os nossos vídeos, de compartilhar, marquem os amigos de vocês que são gateiros, que querem receber informação e não se esqueçam de entrar no nosso canal, assistam todo o nosso conteúdo e ativem as notificações para que vocês recebam aí toda semana tudo que a gente produz para vocês com maior carinho. Muito bem. Por que eu resolvi falar, separar um vídeo só para a gente falar de dor? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a gente fala dos gatos especificamente, a dor é algo muito difícil da gente mensurar. Se a gente pensa isso para o ser humano, para os cães, para outros animais de uma forma geral, existem associações, só de estudo da dor, e a gente tem muitos padrões, a gente tem muitos parâmetros para tentar mensurar a dor. Então a gente tem formas de fazer um exame físico, algumas tabelas que falam para a gente quais procedimentos, cirurgias, procedimentos de coleta, enfim. A gente tem algumas especificações que mostram qual procedimento gera mais ou menos dor para esse animal em questão. A gente tem isso para ser humano, muito bem estudado. Para o cão, a gente já tem aí de uma forma também um pouco mais detalhada. E para o gato, a gente ainda não tem tanta informação específica. Os estudos estão sendo feitos, hoje em dia se fala muito disso. E existe uma preocupação aí de cuidar do gato de uma forma mais pontual, para a gente tentar não comparar ele com o cão, não usar informações estudadas no cão e simplesmente transferir isso para a espécie felina. Hoje em dia a gente fala mais disso, mas precisa ainda de muita informação. E qual é o outro ponto, Por que falar em dor para o gato, mesmo para quem é especialista nisso, é uma questão ali, é um pontinho bastante delicado. Porque os nossos gatinhos, naturalmente, tendem a esconder a dor. Muitas vezes, a mudança de comportamento é muito sutil. Então, às vezes o tutor não consegue perceber que o gato dele tem dor, porque ele fica ali quietinho. Às vezes ele só ficou um pouquinho mais quieto, parou um pouquinho de brincar, mas ele ainda brinca. Então é uma mudança muito sutil. E isso traz dificuldade, sim, para a gente conseguir perceber essa dor. Para o veterinário isso também é difícil. Muitas vezes ali no consultório, naquele momento da consulta, ou mesmo se o veterinário vai até sua casa fazer uma consulta em domicílio, é um momento muito breve, então não necessariamente a gente consegue entender ali que o nosso gatinho está sentindo dor. Isso se confunde também com outras questões, com medo, com ansiedade, com o próprio estresse. Então eu vou tirar o meu gatinho de casa, vou levar para a clínica veterinária, só esse estresse já pode fazer com que eu confunda na hora de avaliar. Será que esse gato ele está simplesmente estressado? Ele está reativo por conta desse estresse? Pode estar sentindo medo? Ou ele está realmente sentindo dor? Então é uma avaliação que precisa ser feita de forma muito cuidadosa e a gente precisa sempre somar aí os esforços do tutor e do veterinário. Então todas as informações que você que observa esse gatinho todos os dias puder passar para a gente são extremamente valiosas. Quem é que observa esse gato no dia a dia, no que seria o normal dele? É você, tutor. Então, quando você nota alguma diferença de comportamento, por exemplo, passa isso para a gente, Fala isso para o veterinário. Isso pode sim ser crucial na avaliação que a gente tem que fazer desse animal. Certo. Mas qual é a definição de dor? A gente está falando, dor, mas o que é a dor?
Eu vou ler para vocês a definição da Associação Internacional de Estudo da Dor, tá? Essa é a definição, vou ler do jeito que eles escreveram. Então, é uma experiência sensorial ou emocional desagradável, associada a um dano tecidual verdadeiro ou potencial. O que isso quer dizer? Então, a gente pode... Olha só como é difícil isso. Eu posso manifestar dor porque eu realmente estou sentindo algum dano ali em algum tecido, ou eu posso manifestar alguma alteração de comportamento, né, ou algum desconforto, porque eu fiz uma associação. Então, eu posso ter sofrido um trauma, isso falando também para os animais, falando também para os gatos. Ele pode ter sofrido um trauma, ele pode ter passado por determinada situação em que ele sentiu dor, né, uma dor real, e nesse momento ele manifesta uma alteração de comportamento, mas é algo emocional. Ele pode não estar tendo uma lesão no tecido naquele momento, mas ele sabe disso, né? Ele é como se ele tivesse essa memória. Então, falar da dor é muito difícil, principalmente porque a gente está falando de um animal que não consegue conversar com a gente. Então, nós, humanos, falamos, a gente pergunta, né? A gente consegue aí tentar entender se talvez a gente não está passando por uma alteração psicológica, né? Ou que vem aí dessas questões de traumas, né? E de medos que a gente já tem. Então, eu antecipo essa dor. Isso pode acontecer com eles também. Só que como eles não falam, como a gente não consegue perguntar de uma forma objetiva, então entra aí essa questão que a gente conversou. Eu preciso da observação do tutor, né, de tudo que ele está vendo ali na rotina do meu gatinho, o que seria o normal dele no dia a dia e o que é que ele está vendo de alteração, para que eu consiga avaliar isso, né, o quanto de dor ele está sentindo também. Isso é importante. Não só se ele está ou não sentindo, mas quanta dor. A gente precisa somar aí todos esses esforços e considerar, né, todas essas variáveis que a gente pode ter nessa avaliação. Então, o que a gente vai observar, né, especificamente? O que a gente precisa prestar atenção? Então, a interação do gato, né, como ele está interagindo com o tutor, com o veterinário, a questão de apetite. Será que ele parou de comer ou está comendo menos? Pode estar comendo mais. Questão de autolimpeza. Então, eu tenho um gato que começou a se lamber muito mais, né? Se limpar muito mais ou menos. Às vezes, o meu gatinho pode ficar lambendo aí de uma forma exagerada uma mesma região. Pode ser que ele tenha dor nesse local, por isso a lambedura exagerada. Isso pode acontecer. Como é que ele está interagindo com o ambiente em que ele sempre esteve? Será que ele continua brincando como ele brincava antes? Continua explorando esse ambiente como ele sempre fez? Teve alguma mudança no uso aí da caixa de areia? Não entra mais na caixa, continua entrando, está fazendo a sujeirinha fora? Isso pode ter a ver com dor, tá? O gatinho mais velho pode já não querer entrar e sair da caixa porque isso traz dor articular. Então, o problema não é que ele não está gostando da areia, de repente se você mudou, né, o substrato, alguma coisa assim, pode ser simplesmente por dor. Tudo isso a gente precisa pensar. A gente, né, você tutor e o veterinário da sua confiança que conhece vocês e que está absorvendo aí todas as informações que vocês estão passando para ele. O que mais que eu observo? Postura. Muitas vezes uma mudança de postura seria a posição mesmo que o meu gatinho se apresenta. Essa postura pode ter a ver com dor. Então, tudo isso é um sinal até que o veterinário consegue observar com mais facilidade e aí a gente vai passar para o exame físico. Então, a temperatura pode mudar, a respiração do meu gato pode mudar, frequência cardíaca pode se alterar. Às vezes eu vou palpar esse animalzinho, ele pode demonstrar uma sensibilidade ou ele pode demonstrar alguma reação porque ele não quer ser manipulado. Mas a gente tenta diferenciar aí,
se é só uma questão, né, da manipulação ou se realmente ele tem dor no local que eu estou palpando. Então, somando tudo isso, a gente consegue interpretar melhor o que está acontecendo ali com o nosso paciente. No caso do veterinário, algo que ajuda bastante é buscar essas informações que eu comentei no início. Então, por mais que, né, principalmente para o gato, a gente não tenha nada aí tão padronizado, e muito menos a questão comportamental, né? Ela não vai ser padrão entre os indivíduos, cada um reage da sua forma particular, mas a gente conhecer os procedimentos ajuda bastante. Então, determinadas cirurgias, né, que são mais doloridas do que outras, determinados procedimentos que causam mais dor do que outros, isso a gente consegue buscar na literatura. Isso já dá uma ideia, a gente já consegue aí pensar em como eu vou fazer a analgesia desse meu animalzinho, quanto de analgesia eu tenho que fazer para ele. Isso ajuda pra caramba. Somado ainda com tudo que a gente toda essa troca que a gente está fazendo com o tutor, isso com certeza vai fazer com que eu trate a dor do meu paciente de uma forma muito mais eficaz. Hoje a gente sabe que a gente está falando aí de dor, e de repente você está se perguntando, mas por que você está falando isso, né? Por que isso, o que eu posso fazer com relação a isso? Mas é que a gente sabe que hoje em dia o tratamento da dor, principalmente nos felinos, ele é subestimado. Então, tem estudos que mostram até que os gatos recebem menos analgesia pós determinados procedimentos cirúrgicos do que os cães, por exemplo. Então, existe um problema, né, que acontece na nossa realidade e que a gente precisa mudar. Então, a gente não pode subestimar o tratamento da dor do nosso gatinho. Isso acontece por conta dessa questão, né, dessa sutileza aí de demonstrar a dor, a dificuldade que a gente tem de mensurar essa dor aí para o nosso paciente, e também por questões de dificuldade de tratar esse gato. Então, com certeza você já deve ter passado por isso ou conhece algum dono de gato que passou. Vai fazer uma cirurgia, a gente já faz ali uma medicação enquanto o gatinho está dormindo, mas você precisa continuar esse tratamento em casa. E aí o bicho pega, não é verdade? Como é que você vai medicar o seu gato? Vai ter que dar comprimido, vai ter que dar líquido? Como é isso para você? Né? O quão fácil ou difícil é essa questão para você? Tem uma outra preocupação, né, que é o fato da gente ter aqueles problemas com medicar os gatos. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, todas as particularidades que o felino tem por conta de ser medicado, dos medicamentos que ele pode receber, de dose, de ajuste. Então, às vezes, existe um receio aí por parte do meu colega veterinário em entrar com determinada medicação para aquele gato. Será que ele vai ter um efeito colateral? Será que eu vou ter um problema associado a isso? Então, todas essas questões, elas muitas vezes fazem com que a dor no gato seja subestimada mesmo, né? Que a gente não insista tanto em tratar, em trazer aí um conforto para esse animal. E a gente não pode agir dessa forma, tá? As dificuldades existem, as particularidades existem, então a gente precisa ler a respeito, conhecer essas particularidades, principalmente que vocês tenham confiança, né, no veterinário, para que a gente entenda quais são as suas dificuldades específicas, para que a gente faça aí um tratamento da melhor forma possível, voltado para o seu animal, mas a gente tem sim que tratar. A gente não pode passar despercebido. Se ficou alguma dúvida para vocês, se vocês querem sugerir aí mais assuntos, né, ou de repente pedir para a gente falar um pouquinho mais de determinado assunto, enfim, o que vocês tiverem vontade de falar com a gente, deixe tudo escrito aí que a gente vai ler com o maior carinho, vai responder. Curtam os nossos vídeos, compartilhem, marquem os amigos de vocês e não se esqueçam de entrar no nosso canal, ativar as notificações para vocês receberem aí toda semana o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo.